Eu já vou começar esse vídeo te fazendo uma pergunta. Você sabia que existem técnicas para você acertar mais questões em provas de concursos públicos ou certificações? Eu vejo que muitas pessoas que estão começando nesse mundo, principalmente os iniciantes, não fazem ideia de que existem técnicas. Aí chega lá na hora da prova, simplesmente começa a fazer a prova ali pelo começo, a pessoa não utiliza nenhuma estratégia, isso vai prejudicar o seu tempo, vai prejudicar a sua nota e com certeza vai prejudicar a sua classificação. Nesse vídeo aqui eu vou te passar 5 técnicas que você pode utilizar para você acertar mais questões possíveis de múltipla escolha, claro, considerando que você tenha estudado. Então vamos lá para o vídeo. Fala pessoal, se você não me conhece, eu sou o professor William Capriata, sou professor de concursos bancários e também de certificações bancárias e para investidores. Vamos começar então com o primeiro passo que você precisa aplicar para você realmente começar a acertar mais questões. O primeiro passo é o seu estado emocional. Muitas vezes as pessoas que começam a estudar para concursos, elas vão ter uma rotina mais pesada, vai estar ali estudando às vezes 4, 5, 6 horas por dia. Tem gente que estuda até mais, Eu mesmo na época que eu estava prestando concurso, eu estudava em torno de 10 horas por dia. Então você tem uma rotina pesada e essa rotina, a primeira coisa que ela vai te dar é ansiedade. Tá? Recentemente, inclusive, um aluno veio falar comigo, falando, William, o que eu faço nos momentos que eu estou estudando? E aí começa a bater aquela famosa crise existencial. A pessoa ela começa a ficar ansiosa, às vezes o concurso está demorando para abrir, ela está estudando sem saber quando que vai abrir. É muita matéria, então pega um conteúdo que tem 1000 páginas lá, ela não sabe, começa a surtar, começa a ficar louco. Então, o primeiro passo é, você tem que saber controlar esse seu estado emocional. Porque se você chegar na hora da sua prova com a mente tranquila e a mente calma, você vai conseguir relembrar aqueles assuntos que muitas vezes está armazenado ali no seu subconsciente, mas que você acaba esquecendo por conta do nervosismo. Então, às vezes, olha o que acontece. Eu já vi isso daí. Você chega para fazer o concurso, a pessoa ela pega e tá lá revisando, Pega o material, tá ali, faltando 10, 15 minutos para a prova. Pessoal, para com isso, isso não existe. O tempo de você estudar, você já estudou. Não vai ser um dia antes, não vai ser 15 minutos antes que o seu estudo vai trazer a diferença para você. Tá? Então o que você tem que fazer? Primeiro ponto, você tem que ter uma boa noite de sono, um dia antes do concurso, obviamente. Você não vai estudar no dia anterior. Tá? Você vai literalmente ficar tranquilo, vai deixar aquele dia para você descansar, porque as informações que você tem, as coisas que você estuda, isso tudo vai ficando guardado no seu subconsciente, que é a parte maior da nossa mente que armazena as informações. Então, muitas vezes, você pode até ter dificuldade de lembrar, mas se você parar, se você concentrar, se você respirar fundo, você consegue relembrar aquela questão. Isso aí já aconteceu, inclusive, comigo. Na época que eu fazia o mestrado em economia, tinha questões que eu estava estudando lá de matemática, que na verdade era econometria. Eu não estava conseguindo resolver de jeito nenhum, e eu ficava ralando, passava 2, 3 horas tentando resolver a questão, não dava certo. Aí eu largava de mão. Aí ia dormir, aí relaxava. No dia seguinte acordava pensando, poxa, eu tinha que ter feito isso com a resposta. Ou seja, você sai de um estado de estresse para um estado de relaxamento, para um estado que você consegue utilizar o potencial total da sua mente. Então para de levar material para véspera de prova, para ficar enchendo sua cabeça, para você ficar desesperado tentando relembrar. Isso não existe. Isso só vai prejudicar sua concentração e sua atenção. Então se você chegar no concurso e ver alguém fazendo isso, você já sabe que aquela pessoa ali possivelmente ela não vai bem, porque o estado emocional dela não está bom. Esse é o primeiro passo. Vamos lá para o segundo agora. Não faça a sua prova na sequência. Eu, graças a Deus, nunca fiz isso, de realmente pegar a prova e começar a fazer ela exatamente na sequência. Na verdade, eu nem sabia naquela época que isso era uma técnica, mas isso é uma técnica e que vai te ajudar também. Por quê? Tem questões, digamos, num concurso público qualquer, você vai ter questões que vai demandar mais atenção, e questões que você consegue resolver com uma certa facilidade, com uma certa agilidade. Digamos aqui o seguinte, matemática.
A matemática é um assunto que costuma cair em grande parte dos concursos. Quando você pega um problema matemático para você resolver, primeiro, você está gastando muita energia e concentração já ali no começo daquela prova. Tá? Então você já está despendendo ali, eu estou olhando aqui para baixo que eu estou imaginando você fazendo a prova, mas você está ali já despendendo sua energia, sua atenção e sua concentração para você resolver um problema matemático que naturalmente vai utilizar mais da sua mente analítica. Né? Então com isso você começa a ficar naturalmente mais fadigado, naturalmente mais cansado. Então qual que é a grande questão? Você tem que começar pelas questões mais rápidas e questões mais fáceis. Geralmente aquelas questões que você tem algum conceito. Olha aqui, segundo o texto acima, diga qual que é o conceito de custo de capital. E aí você tem que anotar as alternativas. É um conhecimento específico, né? É uma questão que você consegue reler ela, pegar os principais pontos e falar, poxa, essa daqui é mais tranquila, mais fácil. Você não vai estar gastando muito da sua cabeça naquele momento. Então, pule essas questões que vai demandar muito tempo seu. As questões que às vezes você tem mais dificuldade, deixa elas para o final e aí depois você volta para refazer. Porque daí você já também, aí tem uma outra coisa legal, né? Quando você deixa, por exemplo, vou deixar a matemática para o final porque é uma das partes que eu tenho mais dificuldade, né? E é uma das partes que demanda mais tempo para mim. Então, eu vou começar a fazer pelos conhecimentos específicos, aí depois vou para informática, que eu acho tranquilo, depois português, depois matemática. Quando você chega lá na matemática, digamos que ela seja a matéria mais difícil para você, você já vai ter dissipado o seu nervosismo fazendo a prova, você já vai estar ali horas fazendo a prova, então já vai ter passado esse ponto inicial de nervosismo. E aí você simplesmente vai conseguir fazer ela até com mais calma do que se você começasse, tá? Então essa segundo passo aí ele é muito importante. Não faça a sua prova na sequência. Comece sempre pelas questões mais rápidas e mais fáceis para você não perder o seu tempo de prova também. Terceiro passo, leia o enunciado da questão com atenção. Parece besta, mas não é. Todos os dias, os alunos de certificações sempre tem uma ou outra dúvida, a galera manda para mim, pega e fala, William, errei essa questão. Não é isso que o Banco Central faz, por exemplo? Aí eu pego e falo, olha, você leu o enunciado direito, aí no enunciado está uma palavra exceto, está uma palavra a incorreta, está uma palavra não. E aí a pessoa ela não acerta a questão, por quê? Porque ela leu rápido, ela não leu com atenção. Então você tem que ler o enunciado com a caneta na sua mão, é o primeiro ponto. Você vai pegar a caneta e aí você vai fazer assim, ó, você está lendo o enunciado e aí você vai começar a grifar as palavras principais. Tá? Tem questões que no próprio enunciado tem a resposta. Então você vai grifando, você vai lá e pega e procura qualquer palavra que estão dizendo é afirmativa, é correta, é incorreta, é exceto, é não, você grifa. Porque se você fez isso e você não leu com pressa, com rapidez, você vai conseguir o quê? Já saber o que a questão está pedindo. Às vezes é uma questão super simples e geralmente esse tipo de questão tem uma pegadinha. Tá, vamos supor, dentre as alternativas abaixo, qual que é a incorreta em relação ao Banco Central? Aí na letra A vai estar assim, é o responsável por emitir papel moeda. Aí a pessoa não leu a palavra incorreta, né? Porque às vezes tem um texto maior antes, ela não prestou atenção. Banco Central emite mesmo papel moeda, marca a letra A, tá feliz da vida, acha que acertou, chega a gabarito, ela errou. Por quê? Porque não prestou atenção. Então sempre faça isso, essa é uma dica importante. Pega a caneta, sai grifando todas essas palavrinhas, tá? Isso vai te ajudar e muito, eu tenho certeza. Vamos lá para a quarta dica então. Comece sempre eliminando as alternativas. Geralmente as provas têm duas alternativas que você já sabe que está errada, né? Tem uma que é ridícula e tem duas que você sempre fica em dúvida. Essas duas que você sempre fica em dúvida, você tem que sempre dar uma análise um pouco maior. É como se fosse assim, uma geralmente é a ridícula, que você não vai marcar de todo jeito, às vezes não faz sentido nenhum, você já pega e coloca assim, ó. Isso é uma técnica legal. Quando você viu que aquela questão já não faz sentido, você coloca F de falso do lado ou então dá uma riscada nela. Porque daí a sua cabeça ela já vai olhar para aquela questão falando, olha, essa eu tenho certeza que não é, nem vou ler e perder meu tempo. Senão a pessoa volta relendo, fica vendo aquilo de novo, vai confundindo mais ainda a cabeça. Então você já vai marcando, tá? Começa eliminando as alternativas. Aí depois vai ter mais duas de nível mais moderado um pouco ali, mas você vai saber que não é, você vai riscando e você vai ficar entre duas que você, poxa, realmente agora é a hora que eu vou matar ou não aquela questão. Só que só pelo fato
que você está marcando e anotando do lado, você reduz o seu trabalho naquela questão e o seu trabalho é simplesmente reler o enunciado novamente e procurar entre as duas alternativas que você ficou. Desse jeito você economiza tempo, não fica perdendo tempo lendo outras alternativas, e a gente sabe que concurso precisa de tempo, você tem que saber administrar seu tempo, então também é uma dica super importante. E aí nós temos o quinto passo, que também é uma técnica ótima para você aplicar. Pule as questões mais difíceis. Chegou numa questão difícil, o que você faz? Você pula aquela questão, só que você não vai pular, você vai pular com uma mentalidade diferente, tá? Isso daí acontece, pessoal, isso aí é fato. Se você pula a questão falando, já era, essa daqui eu não vou acertar de nenhum jeito, não vou dar conta, tá muito difícil, tá impossível. Quando você volta para fazer essa questão, a sua cabeça já estava aquilo, essa questão não vou acertar, essa questão tá muito difícil, essa questão não vou conseguir. Você vai errar aquela questão. O que você faz? Encontrou uma questão muito difícil? Você vai trabalhar a sua mente nesse momento, tá? A mente, ela ajuda demais o concurseiro. Muitas vezes as pessoas, elas acham que isso é besteira. Besteira não é. Aplica isso no seu dia a dia que você vai ver a diferença que faz ter uma mentalidade diferente. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer assim, ó. Você pulou a questão difícil, você vai falar... Eu vou deixar essa questão para mais tarde e quando eu voltar, eu vou acertar ela. Você vai afirmar que você vai acertar aquela questão. Porque naquele momento que você está afirmando, a sua mente ela já absorveu aquilo ali e ela vai falar, beleza, daqui a pouco quando a gente voltar, eu volto para acertar essa questão. Agora, se você ficar falando que você vai errar mesmo. E muitas vezes, sabe por que é importante você não perder seu tempo com as questões mais difíceis, que você realmente vai ter que pensar bastante ali, porque às vezes você pode inclusive encontrar a resposta numa questão mais para frente. Isso aí já aconteceu comigo, questões de conhecimentos específicos principalmente, né? Você às vezes tem um conteúdo ali relacionado a sistema financeiro, aí tá perguntando alguma coisa para você sobre Conselho Monetário Nacional, alguma outra coisa sobre algum órgão, lá na frente tem alguma coisa falando da inflação, que é a meta definida pelo Conselho. Poxa, você consegue ligar as coisas, às vezes você relembra algum assunto que você nem lembrava naquele momento que você leu aquele enunciado e aí você acerta aquela questão. Então, pula as mais difíceis, anota, né, que você está pulando a questão para você depois ter que ficar saindo procurando, simplesmente, essa questão que eu pulei, por aí vai. E aí você faz isso com a mentalidade de que você vai acertar. Eu vou acertar essa questão. E aí depois você volta. Se der branco em você na hora da prova. O principal motivo de dar branco em uma pessoa que estudou na hora da prova, óbvio, né? Se a pessoa não estudou, deu branco porque ela não sabe nada, não estudou, né? Chegou lá, caiu de paraquedas, vou fazer esse concurso. Agora, se você estudou, você tem certeza, às vezes você tá lá na hora da prova. Você está fazendo a questão, você lembra a página que estava anotado aquele assunto, você lembra o local que estava anotado aquele assunto, só que você não consegue lembrar. Primeiro passo, a primeira coisa que acontece quando dá branco é porque você possivelmente está numa situação de estresse. Tá? Você pode estar meio ansioso, pode estar meio estressado, e aí parece que quanto mais você tenta forçar a lembrar, menos você lembra, e aí você vai ficando mais estressado ainda. Então o que você faz nesse momento? Considerando que você seguiu todas as outras dicas, você foi deixando as questões mais difíceis para o final, e aí você ainda tem tempo porque você saiu fazendo as mais fáceis, você fez tudo que eu falei aqui para você. Então, considerando que você tem um tempo tranquilo para você terminar a sua prova, o que você vai fazer? Vai fechar o olho durante aquele exame, e aí você vai começar a lembrar lá do seu ambiente de estudo, falar, tô aqui na mesa aqui do meu quarto, no meu computador, tô pegando aqui meu material que fala aqui sobre conhecimentos bancários, beleza, tô folheando aqui as páginas, tô chegando agora na parte que fala aqui de risco de mercado, cheguei nela, eu lembro que eu fiz essa anotação, e aí você vai trabalhando a sua mente para resgatar aquela informação tá no seu subconsciente. Você só não está conseguindo acessar porque você está travado por causa do estresse. Então faça isso, dá uma respirada, dá uma acalmada. Se você leva a sério concurso público e se você quer uma carreira pública, você tem que utilizar essas técnicas no seu dia a dia. Você tem que utilizar nas provas. As pessoas que passam em concurso, você pode ver, pode pesquisar aí,
todas elas aplicam técnicas para passar. Óbvio que elas estudam pra caramba, mas aplicam técnicas. E você precisa também aplicar se você é uma pessoa séria que quer realmente mudar de vida. E aí agora eu te pergunto, você gostou dessas 5 dicas? Você me fala aí depois se você realmente já aplicava isso ou se você nunca tinha ouvido falar. Se isso aí vai mudar realmente a sua maneira de fazer a prova. Se você quer se manter sempre atualizado aqui sobre concursos públicos, se inscreva no meu canal. Isso daí vai te ajudar, vai me ajudar. E é só você clicar aqui embaixo e inscreva-se. É muito simples e fácil. Pessoal, agradeço a audiência de todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.